Olá, pessoal, bom dia, como vocês estão? Hoje é sexta-feira, estamos aí iniciando uma nova semana de aulas. Tenho certeza que está aí todo mundo empolgado para aprender um pouco mais a respeito desta disciplina que, para mim, é a melhor de todas, que é a matemática. Com ela a gente faz muitas coisas, com ela a gente você vai perceber que a gente vai utilizar ela no nosso dia a dia. Ela é muito importante para tudo. Então, por isso que é importante você estar aí aprendendo um pouco mais e construindo o conhecimento juntamente conosco. Então, vamos lá? Pega aí o caderno, o lápis, a borracha e vamos começar a nossa aula, Na semana passada nós já tivemos uma aula muito legal, não foi? Muito satisfatória. E hoje não vai ser diferente. A aula hoje também vai ser maravilhosa. Então, vamos lá. Nós estávamos falando, pessoal, sobre a multiplicação. E você percebeu que a multiplicação ela é uma adição de parcelas iguais, não é isso? Uma adição de parcelas iguais. E o nosso objetivo exatamente é esse, reconhecer a multiplicação como uma adição de parcelas iguais. A gente viu aqui na semana, ou melhor, na quarta-feira, que a multiplicação é isso, ela vai ser utilizada para a gente simplificar uma adição em que as parcelas elas vão se repetir, É o mesmo número, a mesma quantidade vai se repetir várias vezes. Então, para evitar da gente estar escrevendo lá várias vezes a mesma coisa, a gente utiliza uma multiplicação. Então, vamos relembrar aqui o que seria uma multiplicação. Vamos lá? Então, vamos lá, olha só. O que é a multiplicação? Nós temos aqui, A multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Então, quais seriam essas operações? A gente já viu aqui algumas, Adição, subtração, agora nós estamos vendo a multiplicação e depois nós veremos também a divisão, São as 4 operações básicas da nossa matemática. Então, ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos, como nós vimos aqui. Se o número, o elemento, a quantidade está se repetindo várias vezes, a mesma quantidade, então nós utilizamos uma multiplicação para facilitar a gente fazer aquela conta. Então vamos ver aqui um exemplo, olha só. Por exemplo, caso compre 3 produtos que custem R$5, o total a ser pago será R$15, pois somamos o valor 5 3 vezes. Sendo assim, nós podemos fazer desta forma aqui, 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Eu utilizei aí uma adição. Então, nós percebemos aí que é uma adição de parcelas iguais, em que o número 5 está se repetindo aí 3 vezes, Olha só. 5 mais 5 mais 5, que vai ser igual a 15. E dá para fazer isso mais fácil? Claro que dá para fazer mais fácil. E como é que eu vou fazer essa conta mais fácil e mais rápida? Por meio da multiplicação, Então, se o 5 está se repetindo 3 vezes, eu posso fazer desta forma aqui, 3 vezes o 5. Veja só como a gente lê, 3 vezes o 5, Se a gente ler bem devagarzinho, você vai perceber, 3 vezes o 5. Está indicando o quê? Que o 5 vai se repetir 3 vezes. Então, 3 vezes o 5 é igual a 15, Então, perceba que quando eu utilizo a multiplicação, eu evito de estar repetindo o número lá várias vezes. No caso aqui do nosso 5, que se repetiu 3 vezes. Então, perceba que quando eu utilizo a multiplicação, eu vou evitar isso, de estar 5 mais 5 mais 5. Já pensou o 5 se repetir 10 vezes? Aí eu vou lá escrever 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, Às vezes eu até me perdo na conta, Imagine agora eu ter que fazer de uma por uma. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, até chegar no último 5, vai demorar, na verdade, e eu posso até me atrapalhar no decorrer desta soma. Então, para facilitar, a gente utiliza a multiplicação, 3 vezes o 5, ou 10 vezes o 5, se fosse no caso lá o 5 se repetir 10 vezes, 20 vezes o 5, 30 vezes o 5. Já pensou você ter que repetir o 5 30 vezes? Ia demorar bastante, Aqui parece que é simples, professor, só vou repetir 3 vezes. Tudo bem. Mas se já pensou se eu tivesse que repetir 30 vezes, 40 vezes?
ia demorar, não é verdade? Então é para isso que nós utilizamos a multiplicação. Beleza? Então vamos aqui. Então, em outras palavras, a multiplicação é uma maneira que facilita a soma de números iguais, como nós vimos aqui. E eu citei o exemplo, né? Repetir lá o número 2 23 vezes, né, ia demorar bastante. Daqui que eu encontrasse esse resultado, a aula já tinha acabado, não é verdade? Então, eu utilizo a multiplicação e ela me ajuda a encontrar o resultado de uma forma mais rápida e fácil. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos fazer aqui uma atividadezinha, olha só. Complete, né? Nós temos aqui, no nosso primeiro exemplo, 3 caixas de bombom, certo? Olha só, 3 caixas têm 4 bombons. Então, cada um aqui ó, vai ter 4 bombons, né? E a gente colocou aqui, ó, repetiu, 4 mais 4 mais 4, e a gente quer saber quanto é que vai dar. Beleza? Então, eu posso fazer ali, ó, o que é que a gente colocou? 3 vezes. Mas 3 vezes o quê, pessoal? O que é que está se repetindo aí? Nós temos aí, ó, em cada caixinha, 4 bombons, né? Nós temos 3 caixinhas. Então, essa caixinha que ocupa os bombons, então a gente percebe que os bombons lá, a quantidade que é 4, vai se repetir 3 vezes, né? Então, eu coloquei ali, ó, 3 vezes quem? 3 vezes o 4, não é? Veja, ó, 3 vezes o 4. E quanto é 3 vezes o 4? Se eu for lá em cima e somar de 1 por 1, ó, 4 mais 4 mais 4, eu vou encontrar que resultado? E aí, quanto é que eu vou achar? Então, para isso, a gente pode usar ali tanto a adição de parcelas iguais, que pode demorar um pouco, claro, vai demorar mais do que a multiplicação, mas eu posso também fazer, já que é um número pequeno, já que a quantidade em que o número está se repetindo não é tão grande, né? Então, posso fazer isso, ó, 4 mais 4 mais 4. Então, 4 mais 4 é 8, com mais 4 vai ser 12, né? Então, isso quer dizer que 3 vezes o 4 vai ser 12, né? E aqui embaixo nós temos a operação mesmo, da multiplicação. Ó. O 3, a gente já lembra, né? Já sabe que ele vai indicar quantas vezes o 4 vai se repetir, ele é o multiplicador. Então, 3 vezes o 4, como nós já encontramos ali, vai ser 12. Beleza, pessoal? Joia? Então, vamos ver agora aqui o de baixo. Beleza? Vamos lá. Agora, aqui embaixo, eu tenho quantas caixas? Eu tenho 4, não é verdade? E quantos bombons eu vou ter em cada caixa, pessoal? Vou ter 3, né? Ó. 3 na primeira, 3 na segunda, 3 na terceira, 3 na quarta, né? Então, isso quer dizer que a nossa quantidade de bombons está se repetindo lá 4 vezes, não é isso? 4 vezes a mesma quantidade de bombom. Na primeira tem um 3, na segunda tem um 3, na terceira também e na quarta também. Então, coloquei aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, já que a quantidade de bombom está se repetindo na caixa, né? E a gente já botou ali, ó, 4 vezes o 3, não é isso? E quanto será 4 vezes o 3? Sabe me dizer? Quanto será 4 vezes o 3? Se nós formos somar, olha só, 3 mais 3, 6, não é? Com mais 3, 9. E com mais 3, vai ser quanto? 12, não é isso? 12. Então, isso quer dizer que 4 vezes o 3 vai ser 12. Beleza, pessoal? O que foi que você percebeu aí? Vamos lá. Vou dar um tempo para você olhar aí. O que foi que você percebeu? Vamos lá? Tenho certeza que você percebeu algo aí. Você percebeu o quê? Que tanto a de cima como a de baixo deu o mesmo valor, não foi? A mesma resposta, o mesmo produto. O professor foi mesmo, olha. 3 vezes o 4 é 12, não é? E 4 vezes o 3 também é 12. E o que é que a gente pode entender com isso, pessoal? A gente pode entender que se a gente mudar eles de lugar, os números de lugar, o resultado vai ser o mesmo. Tanto faz eu fazer 3 vezes o 4, como 4 vezes o 3, a resposta vai ser a mesma. Então, eu posso estar mudando de lugar, certo? Eu posso fazer assim, ó, 4 vezes o 3. Professor, mas eu acho mais fácil 3 vezes o 4. Tanto faz, vai dar a mesma resposta. Então, isso a gente pode estar utilizando também para ajudar a gente na hora da gente fazer uma multiplicação, né? Eu posso fazer assim, ó,
5 vezes o 2. Aí você vê, eita, 5 vezes o 2. Mas eu acho mais fácil 2 vezes o 5. 5 vezes o 2 vai ser 10 e 2 vezes o 5 também. Então veja que eu trocar eles de lugar, eu trocar o multiplicador pelo multiplicando de lugar, não vai alterar a resposta vai ser a mesma. Então isso é importante a gente saber. Porque às vezes a gente pega uma conta lá e a gente pensa que só pode fazer daquela forma lá, né? Uma conta de multiplicação. Mas se eu acho mais fácil fazer de uma forma, então eu posso mudar de lugar. Se eu acho mais fácil 2 vezes o 5, então faço 2 vezes o 5. Se eu acho mais fácil 5 vezes o 2, então faço 5 vezes o 2. Importante é a gente encontrar o nosso resultado, não é verdade? Então eu posso fazer 3 vezes o 4, que vai dar 12, eu posso fazer 4 vezes o 3, que também vai dar 12. Beleza? Então coloque isso aí na cabeça, anote, bote assim, OBS, né? Observação, para você não esquecer, que você pode estar utilizando quando você estiver respondendo aí as suas continhas de multiplicação. Então vamos aqui, pessoal. Olha só, observe as ilustrações e responda efetuando as multiplicações abaixo. Então vamos lá? Primeiro aqui, ó, quantos picolés no total? Quantos picolés eu tenho? Então aqui no primeiro grupo eu tenho quantos picolés? Tenho 4, né? E no segundo grupo eu tenho quantos picolés? 4 de novo. E no terceiro grupo eu tenho quantos picolés? 4 novamente. Então o que você percebeu aí? Em cada grupo eu tenho 4 picolés, né? Então 4 vai estar se repetindo quantas vezes? 3 vezes, não é? Então eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes o 4. Quanto é, pessoal, 3 vezes o 4? A gente fez agora há pouco. Você ainda lembra? Quanto é 3 vezes o 4? 3 vezes o 4 vai ser? 12, não é isso? Professor, eu posso fazer 4 vezes o 3? Pode, não tem problema. Embora aqui apareça os grupos, só 3 grupos, você pode fazer também. Cria mais outro grupo aqui, ó. Eu corto aqui, ó. Crio outro grupo, não é verdade? E aí eu posso fazer 4 vezes o 3 também. Sem problema algum, vai dar a mesma resposta. Ok? Agora vamos aqui para baixo, ó. Nossa segunda questãozinha, quantas bolas há ao todo? Então, no primeiro grupo aqui eu tenho quantas bolas? Conte aí, que eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? E na de baixo? Também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 aí está se repetindo quantas vezes, pessoal? Está se repetindo 2 vezes, não é? Então, vou botar aqui, ó. 2 vezes quem? 2 vezes o 7, não é isso? Então, 2 vezes o 7 vai ser igual a quanto? A mesma coisa que 7 mais 7, né? E eu posso até contar aqui também, que eu vou encontrar a resposta. Então, 2 vezes o 7 vai ser 14. Professor, mas eu gosto de emoção, eu quero fazer 7 vezes o 2. Não tem problema, faça 7 vezes o 2, que você vai encontrar também 14. Beleza? Então, vamos aqui para mais uma questão. Então, vamos lá, olha só. Qual o número total de crianças abaixo? Então vamos lá, vamos ver quantas crianças tem cada grupo. Aqui nesse primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no segundo grupo? Também tem 8. E no terceiro? Também tem 8. Então essa quantidade aí está se repetindo quantas vezes? Ela está se repetindo, ó, 3 vezes, não é isso? E 3 vezes quanto? 3 vezes o 8, né? E quanto é 3 vezes o 8? Então 3 vezes o 8 vai ser, aí eu posso fazer, né? A parcela lá. 8 mais 8 mais 8. Né? 8 mais 8 vai ser 16. Com mais 8, nós vamos encontrar 24. Mas se você é daqueles, como eu disse agora há pouco, que gosta de emoção, pode fazer também 8 vezes o 3, que vai encontrar também a mesma resposta. Beleza? Então vamos aqui, pessoal, olha só. Raquel colocou 3 bombons em cada pacote. Quantos bombons há em 7 pacotes? E agora, pessoal, olha só. Ela pegou e colocou 3 bombons em um pacote. Né? Beleza? Então, os pacotes aí, eles vão estar se repetindo 7 vezes. Eu posso fazer a continha dessa forma aqui, ó. 7 vezes o 3, não é isso? Já que a quantidade vai se repetir 7 vezes, já que em cada um vai ter 3 bombons, e eu vou ter 7, então isso quer dizer que eu posso fazer ali, ó, 7 vezes o 3. Beleza?
E aí eu posso fazer 3 vezes o 7, professor? Pode, não tem problema, né? Se você acha mais fácil 3 vezes o 7, também você pode fazer, que você vai encontrar a mesma resposta. Então aqui, olha só, 3 vezes o 7, eu poderia fazer, aí já pensou, olha só, 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, até chegar à quantidade, né? O 3 se repetir 7 vezes, beleza? Mas eu vou ensinar aqui você uma outra forma de você encontrar este resultado sem estar fazendo lá, né, a repetição, né, as parcelas iguais, tendo que repetir o 3 7 vezes. Então anote aí, isso é muito importante. Ó, dica do professor, anote aí uma forma de você fazer a multiplicação também e vai ajudar você a memorizar e a encontrar os resultados. O que é que eu faço, professor? Primeiro, tá lá 7, né? Nós vamos fazer, ó, 7 linhas aqui em pé, ó, na vertical, né? Ou em pé. Então tá aqui, ó, tem um 7. Esse aqui vai indicar a nossa quantidade que vai se repetir, né? Quantidade que está indicando a repetição. No caso, multiplicador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, professor, eu faço o quê? Já fiz aí 7 linhas em pé, 7 linhas na vertical. O que é que eu faço agora? Agora você vai fazer 3 linhas na horizontal. Desta forma aqui, olha só que bonito, né? 1, 2, 3. Importante, pessoal, olha só, importante. Quando você for fazer as linhas, cuidado para não fazer muito perto, certo? Cuidado para não fazer muito torta. Tente fazer ela retinha. E nessa distância aqui que a gente fez, para não ficar muito perto, porque senão vai confundir na hora de você contar, tá bom? Então você fez aqui as linhas, ó, 7 em pé, que vai indicar aqui, ó, o nosso multiplicador. 3 deitada, 3 na horizontal, que vai indicar o nosso multiplicando. Fiz, professor, fiz desta forma aí. Agora, o que é que eu faço? Agora nós vamos pontilhar, fazer pontinhos, bolinhas, aqui, ó, onde as linhas estão se encontrando. Aqui, ó, nós vamos fazer bolinhas e nós vamos contar. Então você vai fazer assim, ó. Ó, fiz um aqui já, ó. Uma, e aí eu já vou contando, que aí eu vou encontrar o resultado, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Aí eu terminei a primeira linha aqui, ó, vou para de baixo e assim sucessivamente. É importante também eu fazer desta forma aqui, ó. Primeiro faço uma linha, depois eu vou para outra, depois eu vou para outra, para eu não me confundir, para eu não esquecer nenhuma, tá bom? Então já fiz a primeira linha, deu 7, né? Eu vou continuar contando, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, terminei aquela linha, agora eu vou para de baixo. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha aí, encontrei a resposta, né? 7 vezes o 3, 21. Então, 21 bombons. Viu só como a gente pode fazer de outras formas e a gente encontrar o resultado? Então, fiz ali, ó, com as linhas cruzadas, pontilhei, ó, e encontrei a resposta. Nem precisei usar as parcelas iguais. Então você pode fazer isso também em casa. Faça as linhas em pé e deitada, as em pés, ó, multiplicador, as deitadas, multiplicando, ó. A de baixo aqui, o número de baixo eu fiz em pé, ó. E as deitadas eu fiz aqui, ó. 3 deitadas, 7 em pé, vou pontilhar e vou encontrar a resposta. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Mais uma, né? Para a gente memorizar. Olha só. Um cão tem 4 patas. Né? Um cão tem 4 patas. Se ele não for um extraterrestre, né? O cão tem 4 patas. Quantas patas tem 8 cães? Então, olha só. Agora eu quero saber a quantidade de patas que tem 8 cães. Né? Então, como é que eu vou fazer a minha operação? Vai ser desta forma aqui, ó. 8 vezes o 4. Já que um cão tem 4, então eu quero saber quantas patas tem 8 cães, né? Então isso quer dizer que o 4 vai se repetir 8 vezes. Aí agora já pensou, vamos lá, 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, acaba a aula e a gente não encontra a resposta, não é verdade? Então para isso a gente vai fazer o que a gente fez agora há pouco, tá bom? A gente vai fazer as linhas. Então tá lá o nosso multiplicador que é 8, né? Então eu vou fazer aqui 8 linhas em pé, ó. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Tá lá 8, 8. Faça aí. 8 linhas retinhas, bem feitinhas, longe uma da outra. Não pode ser muito perto, tá bom?
Agora que eu fiz as 8 linhas em pé, agora eu vou fazer 4 linhas deitado. Ó. Tá aí. 1, 2, 3, 4, né? E veja que elas não estão muito juntas, porque isso vai ajudar, né? Para a gente contar, para não se atrapalhar. Porque se a gente botar muito junto, a gente vai começar a fazer bolinha, vai esquecer de fazer em algum lugar e aí a conta vai dar errado. É muito importante isso, pessoal. Eu costumo dizer para os alunos lá na sala de aula, cuidado na hora de você fazer os pontinhos, para você não esquecer nenhum. É por isso que é importante fazer, ó, uma linha de cada vez, que aí não corre o risco da gente esquecer, tá bom? Então vamos lá. Vou começar ali pela linha de cima e já vou contando, né? Eu poderia contar depois de fazer as bolinhas, mas aí, para ser mais rápido, eu já vou fazendo a bolinha e já vou contando. Então vamos lá, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí já terminei lá a primeira linha, vou para a segunda agora. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Viu que legal, pessoal? Viu que legal? E aí a nossa resposta é 8 vezes o 4, 32. Então, 8 cães vão ter 32 patas. E aí a gente fez a nossa conta, nem precisamos utilizar aí as parcelas, não é verdade? Então essa estratégia é muito legal para você utilizar, para você encontrar as respostas. Claro que você vai utilizar essa estratégia, mas com o tempo você vai memorizar e aí você não vai precisar usar mais. Na hora que você bater os olhos ali, 8 vezes o 4, você já vai saber quanto é. 8 vezes o 4 é muito simples, é 32, né? Isso porque você treinou, você utilizou essas estratégias aqui, essa aqui que eu mostrei, e aí você vai conseguir memorizar, aprender e depois nem vai mais precisar, vai fazer já direto, só de cabeça, beleza? Então vamos para mais uma questão. Papai lê 2 folhas de um livro por hora. Quantas folhas do livro papai lerá em 5 horas? Então, para isso, a gente vai aqui, olha só, a nossa operação é essa aqui. 2 vezes o 5, que é a mesma coisa que 5 mais 5. Como é pequena, né, a gente pode até fazer uma adição de parcelas iguais. 5 mais 5 vai ser 10. Então, isso quer dizer que 2 vezes o 5 também é 10. Então, ele vai ler aí 10 folhas, né, em 5 horas. Ótimo. Essa aí foi rápido, né? Então, vamos para mais uma questão. Vamos lá. Na fazenda tem 3 galinhas, cada uma tem 8 pintinhos. Quantos pintinhos tem as 3 galinhas juntas? Então nós fazemos aqui a nossa operação. Também como é pequena, né? Podemos fazer aqui uma adição de parcelas iguais. 3 vezes o 8 é o mesmo que 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8 é 16. Com mais 8 nós vamos ter 24. Então 3 vezes o 8 também é 24. Então a resposta é as 3 galinhas têm juntas 24 pintinhos. Então, à medida que a gente vai praticando, fazendo e refazendo, daqui a pouco a gente vai saber isso aí de cabeça, tá bom? Sem precisar de estratégia, sem precisar fazer parcelas iguais, a gente vai conseguir fazer. Beleza? Então, vamos para mais uma questão. São 2 ninhos de tico-tico. Em cada ninho, há 9 ovos. Quantos ovos há nos ninhos? Então, está lá a nossa operação, 2 vezes o 9. 2 vezes o 9 é o mesmo que 9 mais 9. Aí também não tem problema eu fazer adição de parcelas iguais, se eu quiser, porque é pequeno, né? Então, 9 mais 9 vai ser 18. Então, 2 vezes o 9 também é 18. Então, a nossa resposta nos 5 ninhos, né? Ali teve um errozinho, né? Não é nos 5. Na verdade, é nos 2, tá bom? Então, nos 2 ninhos há 18 ovos. Beleza? Então vamos aqui para mais uma questão, antes do nosso tempo acabar. Vamos lá? Olha só, pessoal, essa aqui é rápido também. Você pode até tirar uma foto aí para responder ela, certo? Vou fazer ela rápida aqui porque eu quero mostrar uma outra questão para você. Então vamos lá? Então vamos lá, olha só. Eu tenho 2 grupos de golfinhos, né? Cada um vai ter 2. Então eu posso fazer lá 2 mais 2 vai ser 4, ou 2 vezes o 2, que vai ser 4 também.
Ali a mesma coisa, ó, no nosso conjunto ali eu tenho 3 igrejas e eu tenho 2 conjuntos. Eu posso fazer 3 mais 3, que vai dar 6, ou eu posso fazer 2 vezes o 3, que também vai dar 6. E aqui nas outras a mesma coisa. Ó. 2 conjuntos, né? Cada um tem 4, então é 2 vezes o 4. 2 vezes o 4 vai ser 8, né? No próximo ali na letra D eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 2 grupos com 5. Então, posso fazer 2 vezes o 5, que vai ser igual a 10, né? Na letra E, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores. E no outro grupo? Também. Então, eu vou fazer 2 vezes o 6. 2 vezes o 6 vai ser igual a 12. E por último ali, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs. E no segundo grupo também eu vou ter 7 maçãs. 2 vezes o 7 vai ser igual a 14. Então, essa daí, bem rápido, bem simples. Você pode tirar aí a foto, anotar direitinho, para depois você fazer e refazer para você memorizar, tá bom? Então, vamos aqui à nossa questão. Essa aqui, olha só. Nós estamos aí na horizontal agora, né? Então, resolva as continhas. Também bem simples essa. Também você pode tirar a foto aí para você memorizar e depois fazer em casa também, tá bom? Vamos lá. 2 vezes o 6. Eu posso fazer 6 vezes o 2, professor? Pode, que também facilita bastante. Que vai dar a mesma resposta, tá bom? Então, 2 vezes o 6 vai dar 12. 3 vezes o 3 vai dar 9. 5 vezes 1 a gente viu, né? Que quando é multiplicado por 1 vai dar sempre o mesmo número. No caso aqui, ó, 5 vezes o 1. Se eu fizer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar ele de novo, né? Vai dar 5. Então, 5 vezes o 1 vai ser 5. 4 vezes o 2 é a mesma coisa que 2 mais 2. Vai dar 8. 4 vezes o 3 é 3 mais 3 mais 3. Nós já sabemos que dá 12, né? 8 vezes o 1 é a mesma coisa, ó. 8 vezes o 5, ou melhor, 5 vezes o 1. 8 vezes o 1 também vai dar 8. Né? Vai repetir o número. E 2 vezes o 2 vai ser 4. Então, também bem simples, bem tranquilo essa daí. E agora vamos aqui, né, onde nós queremos chegar. Então, a figura a seguir representa uma embalagem utilizada para acomodar 3 bolas de tênis. Está aí, ó. Cada uma tem 3 bolas de tênis, beleza? E aí nós queremos saber o total de bolas nas 5 embalagens. E aí, pessoal? Como é que a gente vai fazer isso aí? O que é que a gente pode observar aí? A gente pode observar que em cada potinho tem 3 bolas de tênis. E quantos potinhos eu tenho? 5, né? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o 3 vai se repetir 5 vezes. Ó. Então coloca 5 vezes o 3. Beleza? E aí para fazer essa continha, ó, eu vou usar lá as linhas de novo. 5 em pé, 1, 2, 3, 4, 5. E 3, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, melhor dizendo. Aqui em pé, ó, que é o nosso multiplicando, e as deitadas representando o 3, tá bom? Só para a gente lembrar, porque daquela outra vez a gente fez no algoritmo, né? Então, 5, que é o nosso multiplicador, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas tanto faz também, pessoal, viu? Só estou colocando aqui uma norma para a gente pegar. Mas tanto faz, eu poderia fazer 3 linhas em pé e 5 deitados? Poderia, que vai dar a mesma coisa, viu? O importante é eu não errar na hora, certo? 5 em pé ou 5 deitado, 3 em pé ou 3 deitado, tanto faz. Então vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar? Então nós contamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí terminei a de cima, eu vou para a de baixo, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Terminei, agora eu vou para a última. 11, 12, 13, 14, 15. Então, utilizando novamente o método, eu cheguei a resultado 15. Então, qual o total de bolas nas 5 embalagens? 15. Né? E com isso a gente consegue fazer a conta sem precisar das parcelas iguais. Beleza? Você também, pessoal, pode estar utilizando, não tem problema nenhum, como eu disse na aula passada, pode usar a tabuada também para verificar, para olhar lá a resposta. Professor, posso pegar a tabuada e olhar a resposta? Agora que a gente está começando, pode, mas como eu disse, depois você vai resolver essas contas sem precisar de tabuada, sem precisar deste método aqui que a gente está mostrando, sem precisar estar fazendo a adição de parcelas iguais. O importante agora é você aprender
e memorizar, para depois você olhar ali, 3 vezes o 5 eu já sei que é 15, entendeu? Então você pode estar utilizando este método, pode estar utilizando a tabuada, beleza? Então com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano! Como estão vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Vamos a mais uma aulinha de língua portuguesa com a tia Franciane. E eu digo para vocês que eu estava morrendo de saudade e também desejo a todos um excelente 2021, com muita prosperidade, muito amor e muita saúde. Então vamos à nossa aulinha de língua portuguesa e hoje o tema de nossa aula é leitura e compreensão de texto instrucional, o gênero textual escolhido esta semana para nossos estudos, não é verdade? Que são as receitas, não é? Que é um tipo de texto instrucional. A nossa habilidade de hoje, meus amores, é a EF02-LP03, que diz o seguinte: ler e compreender com certa autonomia texto instrucional, regra de jogo e receita, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Isso mesmo, vamos ler um texto aí, uma receita, vamos fazer a leitura dela e a compreensão. Mas antes disso, convido vocês para o nosso momento relaxante, momento que dá início à nossa aulinha, não é? Que é a hora da leitura, o momento que a gente aí se delicia com uma história nova, sem compromisso, não é? Só aquela leitura prazerosa. E hoje, meus amores, eu trouxe para vocês um livro bem legal, chamado O Livro da Família, de Todd Parr. Família, não é? O grupo principal, né, que nós participamos, nosso primeiro grupo que participamos da nossa vida, e o mais importante, que é a família. Então, vamos fazer a leitura comigo? Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto e irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. E em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Já outras, né? Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família, não é verdade? Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Com amor, Todd. Viu aí, meus amores? Quanto tipo aí de variedade de famílias que nós temos aí espalhados pelo mundo? Mas nenhuma deixa de ser importante. E lá tem que ter o quê? Amor. Não importa como é a sua família. O importante é ter esse sentimento maravilhoso que é o amor. Gostaram da historinha? Pois bem, agora eu convido vocês, para iniciar uma brincadeira. A brincadeira de hoje é a seguinte.
Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Depois, nós iremos aí fazer uma análise, certo? E comparar com outros tipos de imagens. Podemos começar? Então, me ajude aí. Me digam, meus amores, essa imagem representa o quê? Isso mesmo, uma brincadeira, não é? Que muitas crianças adoram fazer. Que brincadeira é essa, meus amores? Isso mesmo, é a brincadeira de pula-corda. E você sabe como funciona essa brincadeira? Sabe quais são as regrinhas necessárias para brincar de pular-corda? Sabe? Isso mesmo, não é? A brincadeira de pular-corda, ela funciona da seguinte forma. Duas crianças, né, seguram a pontinha da corda e outra vai pulando, não é? Pode ter 3 participantes dessa brincadeira ou até mais pessoas que ficam esperando chegar a sua vez. É bem divertido e tem que seguir o quê? As orientações para poder brincar. Imagina só se essas crianças não soubessem que para brincar de pular corda tem que seguir algumas instruções. A brincadeira ia dar certo? De forma alguma, não é? E essa outra brincadeira aqui, vocês conhecem? Acertou quem disse que é a brincadeira do passa-anel. Consiste no seguinte, uma criança, não é, que vai ser conhecida como passador, vai estar com um anelzinho em suas mãos, escondidos, nas mãozinhas unidas, e vai passando um anel na mão aí, ó, entre as mãos dos coleguinhas. Em algum momento ela faz o quê? Ela deposita esse anel em um desses coleguinhas sem os outros perceberem. Aí ela vai lá e escolhe quem vai adivinhar com quem ficou o anel. Se essa pessoa acertar, ela vai ser o novo passador. Legal, não é? E essa outra brincadeira aí, meus amores? É uma brincadeira que eu adoro, que é o quê? A corrida de saco, não é? Onde as crianças fazem o quê? Vestem aí um saco, não é? De batata, ou então saco de farinha, que são bem grandes e resistentes, e começam a pular, fazer uma corrida. Elas vão tentar chegar lá na chegada e não pode cair. Se cair, elas acabam perdendo. E aí, tia, mas por que a senhora trouxe aí essas brincadeiras para a gente conversar um pouquinho sobre elas? Porque, meus amores, como eu havia falado para vocês, o tema de nossa aula de hoje é texto instrucional. Como a gente percebeu na semana passada, não é, em nossos estudos, nós estudamos as regras de jogo, não é, e brincadeiras, que são textos instrucionais, que vai dar aquelas orientações para a gente realizar determinada brincadeira ou jogo, certo? E agora, meus amores, ó, eu faço aqui algumas perguntas para vocês. Você gosta de brincar? Eu adoro. Eu tenho esse tamanho, mas eu nunca deixei meu lado criança. Eu amo brincar. E você, já brincou de alguma dessas brincadeiras que a tia apresentou para vocês? Eu tenho certeza que sim. E existem regras e instruções para as brincadeiras? Se você tiver prestado atenção no que a tia falou, tem sim, não é? Toda brincadeira, todo jogo tem o quê? Tem regras e tem instruções para serem realizadas. E elas são importantes? Com certeza. Por que elas são importantes? Porque se as crianças não seguem as regras, não sabem as instruções, vai dar uma confusão. Elas não vão saber como fazer, vão acabar aí se embaralhando, vai virar uma bagunça e a brincadeira vai perder todo o seu sentido. Por isso que é importante saber as orientações de determinadas brincadeiras, certo? Agora eu convido vocês para o de olho na imagem. Aí nós saímos aí um pouquinho da área das brincadeiras e vamos falar aí um pouquinho de comida. O que essa imagem representa? Exatamente, várias frutas, não é? Nós temos aqui uma variedade de frutas bem gostosas. Deu uma fome agora nesse momento. E aí, meus amores, o que a gente pode fazer com essas frutas? Já pensou aí se a gente pudesse... A gente pode, né? Pegar essas frutinhas, cortá-las, lavá-las, não é? Juntá-las e a gente pode formar o quê? Uma salada de frutas, isso mesmo, não é? Então, umas frutinhas, quando eu pego, sigo as orientações de uma o quê? De um texto instrucional, eu posso fazer o quê? Uma
receita de salada de frutas. E aí, meus amores, agora eu pergunto para vocês, o que os jogos e as brincadeiras e as receitas têm em comum? O que é? Conseguiram perceber alguma coisa em comum, de semelhante entre eles? Isso, meus amores, são textos instrucionais, como eu havia falado para vocês. Eles estão aí, o quê? Instruindo, orientando a realizar determinada coisa. Então, o que são os textos instrucionais? São textos que têm como principal característica a informação, ou seja, é um texto que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer algo. Isso. Então, os textos instrucionais, eles estão aí, numa variedade infinita para nós. Aqui eu tenho alguns exemplos de textos que são considerados instrucionais, meus amores. Nós temos as receitas, não é? Eles vão indicar aí o passo a passo de realizar uma comida, de produzir uma comida. Temos também os manuais de instruções, que são textos instrucionais, como o nome já diz, não é? Para montar uma máquina, para realizar um trabalho. Temos também as regras de jogos e brincadeiras, também são textos instrucionais, certo? Dentre outras coisas, como as bulas de remédio, as embalagens de alguns produtos, tem sempre vai ter um textozinho instrucional, tá bom? Então, meus amores, agora nós vamos aqui, de fato, ao foco de nossa aulinha, que é o tipo de texto instrucional que tem no gênero receita. Isso mesmo. Aí temos aqui a definição de receita. O que é a receita? A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo, mas algumas receitas vão também ter rendimento, que é quantas porções aquele alimento, aquela comida vai render. Também tem a duração, que é o tempo que a pessoa vai utilizar para fazer essa receita, tá bom? E aqui eu trouxe algumas características que nós podemos encontrar nas receitas. Vai ter o título, que é o nome da comida, certo? Vai ter também os ingredientes, certo? Que são os materiais que serão utilizados para fabricar, para produzir este alimento, certo? E além desses materiais, também vai vir descritos as quantidades necessárias para cada ingrediente. Tem também o modo de fazer, que é a orientação, que é o passo a passo de como deve ser seguida essa receita, tá bom? E ela tem que seguir uma ordem lógica certinha, porque senão não podemos inverter a ordem do modo de fazer, não, dos passos, não, porque pode acontecer da receita não dar certo, certo? E dentro desse modo de fazer, nós também vamos encontrar palavrinhas que exprimem ordem, apelo ou pedido. Como assim, tia? A gente sabe, não é? Que tem algumas palavrinhas que exprimem ação, que a gente chama de verbo, não é? E algum desses verbos vai estar no imperativo, que são aqueles que indicam ordem, apelo ou pedido, como, por exemplo, frite, lave, cozinhe. Então, está exprimindo o quê? Uma ordem, não é? Um pedido. Então, é muito comum nós encontrarmos em receitas esses tipos de palavras, certo? Esses verbos que indicam ações, como eu havia falado para vocês. Exprimem ações, mas estão no modo imperativo, dando uma ordem, um apelo ou um pedido, certo? E também nas receitas você vai encontrar uma linguagem bem direta, clara e objetiva, ou seja, uma linguagem bem simples, que todas as pessoas que possam ler essa receita vão conseguir compreender facilmente, além também de algumas trazerem imagens, certo? Então, meus amores, e onde é que a gente pode encontrar essas receitas? A gente pode encontrar em livros e revistas, certo? É muito comum a gente encontrar esse tipo de texto, as receitas, textos instrucionais em livros e revistas, também em jornais, como também em embalagens de produtos, não é? Sempre vem uma receitinha, se você observar quando for no supermercado com a mamãe, com o papai, então com um produto dentro de casa, que geralmente atrás, no verso da embalagem, vai ter uma receitinha de alguma coisa, de um arroz doce, por exemplo, de um doce, de uma torta. Então, é muito comum a gente encontrar. Além também da internet, que é outro meio que é muito vinculado às receitas, e também os programas de televisão, não é? A gente costuma aí ver todas as manhãs diversos programas trazendo aí diversas receitas.
Isso mesmo. Então, meus amores, a receita de hoje, que nós vamos aí conversar um pouquinho, fazer a leitura e compreensão, é desse alimento aí. Você conseguiu identificar do que se trata isto? Acertou. Quem falou que são aí os bolinhos de chuva? Isso mesmo, bolinhos de chuva. Aí eu pergunto para vocês já pararam para perguntar, pensar assim, por que é chamado bolinho de chuva? Será porque ele é feito na chuva? Acho que não, meus amores. A tia, então, foi dar uma pesquisada. Eu fiquei curiosa, muito curiosa, e quis trazer esse conhecimento um pouquinho para vocês. Vai que é a curiosidade de vocês também, não é? Bolinhos de chuva. Dizem que uma mulher em Portugal, uma mãe, lá em Portugal, ela tinha vários filhos e os filhos adoravam brincar fora de casa, não é? No terraço de sua casa, lá na varanda, nessa parte. E tinha também uma área que eles adoravam brincar no quintal. Aí, todas as tardes, eles faziam isso. Um belo dia estava chovendo muito, 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 muito. E eles não puderam ir brincar no quintal. Então, a mãe teve uma ideia. Eles estavam lá em casa, muito tristes, dentro de casa, sem ter o que fazer. Então, a mãe foi lá na cozinha, pegou alguns materiais que estavam disponíveis, materiais bem simples, certo? Alimentos bem simples, e fez essa receita. E aí, ela colocou o nome dela de bolinho de chuva, certo? Porque era gostoso apreciar, degustar em períodos de chuva, em que as crianças não podiam estar lá fora brincando. E pegou esse nome. E hoje em dia ele é reconhecido aí, né, em muitos países como bolinho de chuva, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui a receita do bolinho de chuva. A gente pode observar bem em cima, nós temos o título da receita. Bolinho de chuva. Aqui embaixo nós temos o quê? Os ingredientes, que são os materiais necessários para produzir o bolinho. Aí aqui, ó, observe que essa receita aqui, ela tá bem explicadinha, não é? Ainda tem as imagens para facilitar a nossa compreensão. Então, vamos aqui analisar cada imagem. Começamos aqui, já falamos sobre o título, que é o quê? Bolinho de chuva. Temos aqui os ingredientes. E agora nós vamos lá. Quais são os ingredientes? Nós temos aqui 1,5 xícaras de farinha. Chique, aqui está abreviado a palavrinha xícara, certo? Aqui representa 1 xícara e metade. Então, é uma mais metade de outra xícara de farinha. Aí depois, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 ovos, meia xícara de leite e óleo para fritar. Então, aí, como você pode perceber, são ingredientes que, na maioria das casas, tem, não é? São coisas bem simples. Farinha de trigo, açúcar, fermento em pó, ovos, leite e o óleo para fritar, certo? Então, aqui nós temos o quê? Os ingredientes, os materiais utilizados para fazer. Outra coisa importante da gente observar é que, além de ter os ingredientes, não é, os materiais, também tem as quantidades que devem ser utilizadas. Observe que aqui a farinha tem que ser 1,5 xícaras. A colher de sopa de açúcar tem que ser quantas colheres de sopa? 3, não é? Se botar mais, o que pode acontecer? Vai adoçar demais. Se você colocar de menos, vai ficar com um gostinho não legal. Por isso que é importante sempre seguir as quantidades. As receitas, elas vão fornecer, sim, as quantidades necessárias para realizar a produção da comida, certo? E aqui, no fermento em pó, quantas colheres são? 1 colher de sopa. A medida qual é? A colher. Aqui nesse caso da farinha, o que eu estou utilizando para medir essa farinha? A xícara, isso mesmo. 2 ovos, 2 unidades, meia xícara de leite e o óleo para fritar. Bem explicadinho, não é? E agora, qual o segundo passo da nossa receita? Acertou. Quem aí de casa disse que é o modo de preparo, também conhecido como modo de fazer. Então, está aqui, ó, o passo a passo, seguindo uma sequência, certo? De como realizar esse bolinho, como fazer esse bolinho, certo? Então, aqui, inicialmente, o que é que nós iremos fazer? Ó, bata bem os ovos com açúcar. Observe a imagem, não é? Tem aqui os ovos e o açúcar sendo despejado aí dentro da bacia. Aí, em seguida, adicione o leite e misture.
vai misturando, como a gente pode também perceber ali, ó, na imagem. E aqui, adicione a farinha e o fermento até obter uma massa lisa. Então, vai misturando tudo. Depois, deve ficar um pouco firme, que não escorra tanto da colher, como mostra a imagem. Então, depois que eu misturar os ovos, o açúcar, o leite e a farinha e o fermento, eu vou mexer, 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 até que fique com essa consistência que está mostrando aqui na imagem. Aí, vamos lá. Frite em óleo quente até ficar dourado. Então, já entra aí a panelinha, não é? O óleo, o ingrediente óleo e a massa do bolo é colocada dentro. Depois que foi fritado, coloque em um prato com papel toalha, polvilho, canela e açúcar. Pronto, a receita já está pronta, não é? Então, observe que temos aqui o passo a passo de como deve acontecer. Imagina só, que se antes de eu bater os ovos e o açúcar, eu quisesse colocar a farinha e o fermento, minha receita ficaria legal? Poderia, no final, acontecer algo que eu não esperaria, que era o quê? Que a receita não desse certo. Então, por isso que é importante sempre seguir a ordem, o passo a passo do modo de fazer, do modo de preparo das receitas, tá bom? Eles têm que estar bem organizados, bem claro e bem objetivo, como a gente pode observar que essa receita aqui, ó, está tudo nos conformes, não é? Então, vamos lá de novo? Bata bem os ovos com açúcar. Depois, adicione o leite e misture. Em seguida, adicione a farinha e o fermento até obter uma massa lisa. Aqui embaixo, deve ficar um pouco firme, que não escorra tanto da colher. Frite em óleo quente até ficar dourado. Coloque em um prato com papel toalha, polvilho, canela e açúcar. Esse papel toalha aí, meus amores, nada mais é para absorver a gordura, o óleo que fica, tá bom? Muito bem. Agora eu quero ver mesmo se vocês compreenderam toda essa receita. Eu vou fazer algumas perguntinhas e eu quero que você me responda aí de casa. Então, vamos lá. Esta receita serve para quê, meus amores? É para orientar o preparo de alimentos? É para indicar quais remédios um paciente deve tomar? Ou mostrar como se monta um brinquedo? E aí, para que serve essa receita? Muito bem, eu tenho certeza que você aí de casa respondeu que é a letra A, não é? Orientar o preparo de alimentos. Qual é o alimento mesmo? Bolinho de chuva. Isso mesmo. Aí que nós temos a receita novamente, coloquei no espaçozinho menor, certo? E eu pergunto para vocês, quais são as partes em que nossa receita está dividida? Quais são os passos aí? Quais são as partes que compõem essa receita? Isso mesmo. Nós temos o quê? É o início, meio e fim? É o título, ingredientes e modo de preparo? Ou é o título, conteúdo e autor? Essa tá muito fácil, não é? A gente pode perceber que é o quê? Que é o título, ingredientes e o modo de preparo. Aqui, ó, bem destacados, centralizados, não é? Bolinho de chuva, o título, ingredientes, modo de preparo. Tudo bem organizado. E aí, que tipo de linguagem foi empregada nesse tipo de texto, neste texto instrucional? Foi empregada uma linguagem direta, clara e objetiva. Foi difícil compreender o que tinha escrito aí? Não, não é? Está muito bem fácil, com palavrinhas bem simples, que a gente já conhece, não é? Tem uma certa afinidade e sabe do conceito. Então, tem uma linguagem bem direta, clara e objetiva. E aí, quais são as palavrinhas que exprimem uma ordem ou pedido nesse modo de preparo da receita, como eu havia falado para vocês? Quais são os verbos que estão aí no imperativo, exprimindo aí ordem ou pedido? A gente pode observar que em cada uma das etapas vai ter um ou até mais verbos que indicam ação, não é? Essas palavrinhas que indicam ação. No primeiro aqui, bata bem os ovos com açúcar. Qual é a ação que está pedindo aí para que a gente possa fazer a receita? Fazer o quê? Bater, não é? Então, bata. Isso mesmo. Tem mais algum? Não. E no segundo, adicione o leite e misture. Aí tem o quê? Temos duas ações, não é? Duas ordens, dois pedidos, adicionar e misturar. Lá no terceiro, nós temos adicione a farinha e o fermento até obter uma massa lisa. E aí, meus amores,
Qual é a palavrinha que está exprimindo aí um pedido aí? Qual é? Adicione. E aqui embaixo? Deve ficar um pouco firme, que não escorra tanto da colher. Qual é? Acertou quem disse deve. E lá, frite em óleo quente até ficar dourado. Qual é a ordem, o pedido? Frite. E no último, coloque em um prato com papel toalha, polvilhe, canela e açúcar. Aí nós temos coloque e também polvilhe. Observe que são ações, não é? Orientações aí para a gente realizar essas ações, que é bater, adicionar, misturar, adicionar novamente, dever, não é? Deve colocar, fritar, colocar e polvilhar. Muito bem. E aí, quais são os ingredientes utilizados para essa receita? Quais são os ingredientes? Bem facinho, não é? É a farinha de trigo, é o açúcar, o fermento em pó, o leite e o óleo. Isso mesmo. E quais são as medidas usadas nessa receita? O que o autor dessa receita aí utilizou para formar essa receita? Para medir, ele usou o quê? Xícara e também colher. E as imagens, meus amores, facilitou a compreensão da receita? Facilitou, não é? Ficou bem mais fácil, bem mais simples da gente conseguir compreender o texto. Muito bem, meus amores. E aí, aprenderam tudo como receita? Então, meus amores, não esquece aí, ó. Se quiser, pede ajuda a mamãe e papai, mas criança não pode ir para a cozinha sozinha, tá bom? Tem que sempre levar uma pessoa, estar na companhia de um adulto, de uma pessoa responsável, né? Porque você sabe que na cozinha tem coisinhas que são perigosas para crianças. E aí, pede para a mamãe, para o papai, para você aí testar essa receita de bolinho de chuva, que ela é muito gostosa, você vai adorar, certo? E aí, o que aprendemos hoje? Aprendemos sobre o gênero receita, que é um tipo de gênero textual dos textos instrucionais, não é? Que orienta aí o passo a passo de realizar as comidas. Falamos também um pouquinho da sua composição, da sua estrutura, não é? Que tem que ter o título, os ingredientes, o modo de preparo e que algumas também vão trazer imagens, além também do rendimento e também da duração do tempo que você vai fabricar essa receita, não é? Produzir essa receita. Então, turminha, nossa primeira aulinha chega ao fim, mas já já nós vamos estar juntos novamente com a nossa segunda aula de língua portuguesa. Eu aguardo todos vocês. Não sai daí. Se for sair, já sabe, né? Tem que voltar rapidinho. Beijinhos da tia Fran. Até já já. Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Olá novamente, não é? Agora nós vamos para a nossa segunda aulinha. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. E o tema de nossa segunda aula de hoje é produção textual de receita. O gênero textual que nós estamos trabalhando durante essa semana, não é? Hoje eu trouxe uma receitinha bem legal, bem simples de se fazer para você fazer o teste aí na sua casa, junto com seus familiares. Então, vamos lá? Dar início à nossa aulinha, sabendo da habilidade que iremos trabalhar hoje, que é a EF02-LP51, que diz o seguinte: produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor receita, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto. Certo, meus amores, aqui tem falando o quê? Que nós vamos produzir, não é? Na verdade, eu trouxe algo um pouco diferente para vocês. Eu trouxe uma receita para a gente fazer a organização dela, pensando nos seus principais elementos, tá bom? E no finalzinho de nossa aula, é aí que nós vamos para essa parte de produção, certo? Então, vamos começar. E, como eu sempre falo para vocês, quando a gente vai produzir alguma coisa, organizar qualquer texto, de qualquer gênero textual, nós primeiro temos que saber definir que gênero é esse, não é verdade? Então, eu começo perguntando para vocês. Vocês já conseguem aí de casa me responder o que é uma receita, não é? Passamos a semana inteira falando sobre esse gênero. Maravilhoso, não é? Aquele gênero que dá água na boca. Então, você já sabe me dizer aí
o que é a receita? E pela imagem, ficou bem mais fácil fazer essa definição? Então, receita são orientações que ajudam as pessoas, passo a passo, a prepararem os alimentos, os mais diversos tipos de alimentos, certo? Podem ser preparados com a ajuda de uma receita. Como eu falei para vocês, um tipo de texto instrucional, certo? E o que a gente pode preparar com as receitas? Podemos preparar diversos doces, dos mais variados gostos e sabores. Podemos também preparar sopas, também tortas, além de vitaminas, carnes, peixes, grelhados, dentre uma variedade infinita de receitas, que a cada dia que se passa, novos cozinheiros vão inventando, não é? Novas receitas, vão aí experimentando e fazendo isso muito bem. Então, é esse o nosso gênero. E quais são os elementos que fazem parte de uma receita? Qual é o primeiro? Trata-se do título, que é o quê? O nome da receita, certo? Depois nós vamos ter os ingredientes. Você já sabe o que significa os ingredientes, não é? É a lista de produtos e medidas necessários. Geralmente ele vem em forma de lista, não é? Um abaixo do outro. E as medidas, porque não adianta se ter apenas os produtos, tem que saber a quantidade exata que você vai utilizar. Quais são essas medidas? Pode ser xícara, colher, tem receitas também que vai trazer quilogramas, gramas, certo? Então, isso tudo aí é utilizado como medida na hora de saber a quantidade dos produtos que você vai utilizar na receita, certo? Temos também na receita o modo de preparo. E o que é esse modo de preparo? Vocês já sabem, não é? É a lista de procedimentos, o passo a passo de como iremos fazer para produzir o determinado alimento, certo? Também vem em uma forma de lista e deve ser organizado na ordem certinha, certo? Por quê? Porque se você não colocar na ordem certa, os passo a passo, o que vai acontecer? A receita pode não dar certo. Então, é muito importante ficar atento ao modo de preparo na hora de produzir uma receita. Tem que ser bem claro, bem objetiva, bem simples, certo? E como eu havia falado para vocês também, é nesta parte, no modo de preparo, que vai ter as palavrinhas que indicam ações, não é? Que são verbos no modo imperativo, que dão uma ordem, que fazem um apelo ou um pedido ao leitor, como fritar, cozinhar, lavar, certo? E aqui nós temos o tempo de preparo. Algumas receitas trazem, não necessariamente todas as receitas vocês vão ver o tempo de preparo escrito lá embaixo não, tá? Mas em algumas tem. E o que é esse tempo de preparo? Nada mais é do que a duração, o tempo necessário para se produzir essa comida, certo? E algumas também vão trazer o rendimento. O que é esse rendimento, tia? É a quantidade de porções que esse alimento vai proporcionar. Por exemplo, vai servir quantas pessoas? Eu fiz, por exemplo, um mingau. A quantidade de produtos que eu coloquei, segui todos os passos do modo de preparo e eu já sei que aquele mingau vai vai servir 5 pessoas. Então, esse é o rendimento. 5 porções, não é? Para 5 pessoas. Então, vamos lá novamente recapitular os elementos que vai ter em uma receita, o título, com o nome da receita, os ingredientes, que é a lista de produtos e medidas necessárias, não é? Que também tem que ser muito importante listar adequadamente, em forma de lista. E também o modo de preparo, lista de procedimentos, o passo a passo. E algumas vão ter o quê também? O tempo de preparo e o rendimento. Tempo de preparo nada mais é do que a duração. E o rendimento é a quantidade de porções que este prato, que esta comida vai servir. Muito bem, meus amores. Agora que já relembramos aí mais um pouquinho dos elementos e do conceito de uma receita, não é? Eu trouxe para vocês alguns desafios. Então, vamos de desafios. E o primeiro desafio, meus amores, está intitulado assim: Desafio da frase maluca. E aí, ficaram curiosos para saber o que significa isso?
Esse desafio aqui vai abordar um dos itens da receita. E eu quero que vocês consigam identificar, tá bom? Facilmente eu vou dar aqui algumas pistas para vocês consigam identificar que item é esse da receita, tá bom? Então, vocês vão fazer uma leitura bem aí, na casinha de vocês, com muito cuidado, vagarosamente, para perceber por que essas frases que eu vou mostrar para vocês são consideradas malucas. Vamos lá? Então, o desafio da frase maluca. A primeira frase é essa. Um tempinho aí para vocês fazerem a leitura. Conseguiu ler? Pois eu vou ler para vocês para ver se a gente conseguiu chegar à mesma conclusão, tá bom? Diz o seguinte a primeira frase. Pique a banana e descasque-a. Entenderam? Está falando aí de um ingrediente, não é? Da banana. E o que fazer com ela, não é? Picar a banana, não é? Pique a banana e descasque-a. Tem sentido essa frase, meus amores? Vamos à segunda frase. Beba gelado e coloque na geladeira. Novamente, beba gelado e coloque na geladeira. E a terceira frase que eu trouxe para vocês é esta. Corte o tomate em rodelas e depois lave. Repetindo, corte o tomate em rodelas e depois lave. E aí, meus amores, essas três frases que eu trouxe para vocês. Por que será que elas foram aí consideradas como frases malucas? Conseguiram perceber o que é que tem de diferente aí, que não está certo? Tem algo estranho, não tem? Por que ela é considerada, elas são consideradas frases malucas? Acertou quem disse aí de casa que a ordem das ações está o quê? Errada. Tá estranho, não é? As ações aí dessa receita, dessas frases, estão aí desordenadas. Não tá certo. Porque o certo não seria a gente descascar primeiro a banana e depois picá-la? E aqui, beba gelado e coloque na geladeira. O que a gente pode fazer primeiro? Qual o correto da gente fazer primeiro? Colocar o quê? Na geladeira, para que a bebida fique gelada e depois a gente possa bebê-la, não é? E aqui embaixo, cortar o tomate em rodelas e depois lavar. Como é que a gente faz em casa? Primeiro nós lavamos, não é, os alimentos, depois nós cortamos. Então, convido vocês a me ajudar a organizar essas frases. Vamos lá. A primeira, pique a banana e descasque-a. Como é que ela vai ficar? Descasque a banana e pique-a. Muito bem. E a segunda, beba gelado e coloque na geladeira. Como é que vai ficar essa segunda parte aí, essa segunda frase? Como seria a posição correta? Coloque na geladeira e beba gelado. E a terceira, corte o tomate em rodelas e depois lave. Como é que ela vai ficar? Lave o tomate e depois corte em rodelas. Olha aí como ficou bem mais fácil a gente conseguir compreender cada frase. Quando ela foi, o quê? Organizada, não é? E a gente pode perceber que todas essas frases aí contêm ações, como eu havia falado para vocês. Ações que são verbos que estão aí no modo, neste caso, imperativo. Anteriormente eu falei para vocês, não é? Picar, fritar. Aí são verbos também, só que eles estão no infinitivo. Neste caso aqui, eu trouxe agora para vocês os verbos que estão no imperativo. Ó, temos aqui em todas as frases esses verbos. E eu pergunto para você aí de casa. Você consegue identificar quantos verbos, quantas ações tem em cada frase corrigida? Olhe para a frase que tem a flechinha na frente, tá bom? A setinha na frente. E aí me digam, quantas ações nós vamos encontrar na primeira frase? Conseguiu identificar? Que são duas. E quais são elas? Nós temos aqui o descasque, não é? E temos também pique. Duas ações. E aqui embaixo, coloque na geladeira e beba gelado. Quais são as ações que temos aí nesta frase?
Acertou. Quem disse aí de casa, coloque e também beba. Isso mesmo. E na última, lave o tomate e depois corte em rodelas. Será que aí também vai ter duas ações? Isso mesmo, tem duas ações. Quais são elas? Bem no início nós temos lave e lá no finalzinho, ó, temos corte. Então vamos lá ler novamente essas ações, esses verbos no imperativo para a gente aprender um pouquinho mais. Então vamos lá. As ações que ficam no imperativo, lá nas receitas, temos aqui descasque, pique, coloque, beba, lave e corte. Agora eu pergunto para vocês. A gente percebeu aí, não é? Que essas frases, elas fazem parte do gênero receita, não é? Receita culinária, que é o gênero que nós estamos estudando. E essas frases, nós podemos encontrá-las em qual parte da receita? Acertou quem disse no modo de preparo, também conhecido como modo de fazer. Isso mesmo. Lá no modo de preparo e no modo de fazer é que nós vamos encontrar o passo a passo, não é? Essas frases. E aí também eu pergunto outra coisa para vocês. Imagina só, se você pega uma receita e logo vê as frases, não é? O passo a passo, do jeito das primeiras frases que eu mostrei para vocês. Vai ser fácil fazer a receita dessa forma? Pode ser até para algumas pessoas que sim, mas para outras não vai ser fácil, porque elas estavam desorganizadas e nós conseguimos fazer o quê? A sua organização. Então, a gente pode perceber que com isso ficou bem mais fácil da gente compreender, ficou mais objetiva e mais claro o passo a passo dessa receita, não é? Muito bem, meus amores. Nota 10. Então, podemos concluir com isso o quê? Podemos concluir que é muito importante organizar as ações na ordem que elas devem ocorrer, a fim de garantirmos que o resultado saia conforme o esperado. Então, ó, muita atenção na hora do modo de preparo, certo? Tenho que fazer o quê? Organizar na ordem certinha, o passo a passo para que a receita dê o quê? Dê certo. Fique como você espera que seja. Muito bem, meus amores. Agora, eu trouxe para vocês a receita que eu havia falado no início de nossa aula. Pela imagem, vocês já identificaram o que é, não é? Trata-se de quê? Pipoca. Quem aí gosta de pipoca? A tia Franciane ama uma pipoca. E quando se fala de pipoca desse tipo aqui, é que eu sou mesmo apaixonada. Me deu até água na boca. Tenho certeza que você aí de casa também ficou com água na boca quando viu essa receita, não é? Quando viu essa imagem. E aí, meus amores, como é o nome dessa receita? Acertou. Quem disse pipoquinha de cor, também conhecido como pipoca doce. Você sabe fazer pipoca doce? Vem aprender com a tia Franciane. Então, muita atenção. Se quiser fazer as anotações em seu caderno, para depois pedir para a mamãe, papai, para a vovó, para testar essa receita na sua casa, pode, tá bom? Então, vamos lá. Pipoquinha de cor é a nossa receita. Então, fica aí de olho na receita. Olha aqui, meus amores, o texto que traz a receita da pipoquinha de cor. Vamos fazer a leitura junto comigo? Então, vamos lá. Primeira linha. Coloque a pipoca em uma vasilha para servir. Ingredientes. Coma ainda quente. Meia xícara de óleo. Modo de fazer. Vá chacoalhando a panela até o milho terminar de estourar. Continuando. Uma xícara de açúcar. Em uma panela, misture todo o óleo, o açúcar e a anilina. Uma colher de chá de anilina comestível da sua cor preferida. Pipoquinha de cor. Coloque o milho, tampe a panela e ligue o fogo. Uma xícara de milho de pipoca. Nossa, meus amores, me deu foi uma confusão danada na minha cabeça essa receita. Vocês conseguiram perceber algo estranho nessa receita também? Está aí, não é?
tudo misturado. Será que a gente vai conseguir fazer a nossa pipoquinha de cor dessa forma, lendo essa receita? Não. Vamos tentar de novo? Convido vocês a ler novamente para ver se clareia mais alguma coisa na nossa cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Coloque a pipoca em uma vasilha para servir. Ingredientes. Como ainda quente, meia xícara de óleo. Modo de fazer. Vá chacoalhando a panela até o milho terminar de estourar. Uma xícara de açúcar. Em uma panela, misture todo o óleo, o açúcar e a anilina. Uma colher de chá de anilina comestível da sua cor preferida. Pipoquinha de cor. Coloque o milho, tampe a panela e ligue o fogo. Uma xícara de milho de pipoca. Antes de tudo, quero parar bem aqui com vocês, meus amores, para explicar esse termo que eu sei que algumas crianças não vão conseguir saber o significado, que é a anilina. A anilina é um corante comestível, muito utilizado aí pelas pessoas que gostam de fabricar doces, bolos, tortas, certo? Essas confeiteiras, as pessoas que gostam de confeitar, elas utilizam a anilina para dar cor, certo? Na hora de fazer o preparo de seus bolos, suas pipocas também, certo? Então, aqui é uma anilina comestível, é como se fosse um corante. Voltando ao nosso texto. Vai dar para a gente fazer a nossa receita de pipoquinha, fazer a nossa pipoca com uma receita dessa? Não, não é, meus amores, porque a gente percebeu que está o quê? Tudo misturado. Misturar aí o título não está no lugar certo. Os ingredientes, não é? Também não está nada organizado, está tudo misturado. E o passo a passo, que é o mais importante? Tá uma bagunça só. Mas será o que foi que aconteceu, minha gente, para esse texto estar desse jeito? Estou preocupada. Vamos descobrir o que foi que aconteceu? Então, meus amores, a receita da pipoquinha estava sendo montada pela professora. Mas bateu o vento e desorganizou tudo. Vamos ajudar a organizar o texto na ordem certa? Me ajuda, por favor? Então já pega teu lápis, a tua borracha e vai me ajudando aí em casa, escrevendo passo a passo, para a gente poder ter essa receita, não é? Certinha, organizada, para a gente pôr em prática. Então, vamos lá. Mas antes, eu começo aí perguntando, não é? Porque quando a gente vai escrever um texto, não é? Até mesmo organizar um texto, nós temos que saber algumas coisas sobre esse texto, não é? Sobre esse tipo de texto, sobre esse tipo de gênero textual, que no nosso caso é a receita. Aí eu pergunto para vocês, como escrever uma receita? Vocês sabem? Sei que sabem, mas vamos relembrar mais um pouquinho para na hora de organizar nós não perder tempo e conseguir logo direto? Então vamos lá. Nós temos aqui, na hora de escrever uma receita, o que eu preciso saber? Que a receita deve ter um título logo no início. Lá nas frases que eu mostrei para vocês, na pipoquinha de cor, o título estava no início? Não, ele estava lá quase no finalzinho do texto, não é? No segundo slide que a tia mostrou, é que ele veio aparecer, né? Com letras caixa alta, não é? Para dar um destaque. Então, ali já temos que tirar ele dali e botar em outro lugar. O título deve ser centralizado na folha. Então, aqui já temos duas informações muito importantes na hora de produzir a nossa receita. Que a receita deve ter um título logo no início e que o título deve ser centralizado aonde? Na folha, bem no meiozinho da folha, lá no início. Temos aqui também, meus amores, após o título, deve ser descrito os ingredientes. Isso mesmo, não é? Então, colocamos o título, depois os ingredientes. Os ingredientes devem estar em forma de lista, um abaixo do outro, certo? Seguindo essa questão da organização de uma lista. Mas uma coisa também interessante, já nos ingredientes, não precisa os ingredientes vir numa sequência lógica não, certinho não, tá? Eles podem ficar aí, sendo que eles estejam anotados, não pode esquecer de nenhum ingrediente, sim, tá bom? Mas não precisa também ficar com muito rigor na hora de escrever os ingredientes, não. E também os itens dos ingredientes não precisam estar na ordem que serão usados. Foi o que eu acabei de dizer para vocês, meus amores. Não precisa ter esse rigor na hora de colocar os ingredientes, não, tá bom? Você não pode esquecer de nenhum.
E o que mais que a gente precisa saber para montar a nossa receita? Que depois dos ingredientes devem ser escrito o modo de fazer, também conhecido como, isso mesmo, modo de preparo, certo? E o modo de fazer, ou modo de preparo, é composto de frases que indicam ações a serem realizadas. E essas ações devem ser executadas na ordem indicada no texto, para que a receita dê o quê? Dê certo, que a nossa pipoquinha fique uma delícia. Nós precisamos seguir o passo a passo. Então, meus amores, agora que já sabemos aí como deve ser a nossa receita, o passo a passo aí que a gente tem que fazer para organizar essa receita, eu convido vocês aí de casa a me ajudar. Você fala daí que eu escuto daqui, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui a receita desorganizada novamente. Então, a gente já sabe, não é? Que o primeiro item que tem que ter na nossa receita é o quê? O título. Vamos procurar o título aqui. Coloque a pipoca em uma vasilha para servir. Ingredientes, como ainda quente, meia xícara de óleo, modo de fazer, vá chacoalhando a panela até o milho terminar de estourar. Título está aqui? Não. Vamos ver se está aqui na continuação da receita. Uma xícara de açúcar. Em uma panela, misture todo o óleo, o açúcar e a anilina. Uma colher chá de anilina, comestível da sua cor preferida. Pipoquinha de cor. Coloque o milho, tampe a panela e ligue o fogo. Uma xícara de milho de pipoca. Li o texto todinho para você conseguir identificar aí cadê o título. Acertou quem disse que o título é o quê? Pipoquinha de cor. Eles têm que estar lá no início, bem centralizado. Depois do título, nós temos que ter o quê? Os ingredientes, não é? Como é, tia, que eu vou identificar os ingredientes no meio dessa bagunça? Lembra que a tia falou para vocês que é muito importante, na hora de escrever os ingredientes, também colocar as quantidades? Não é? E a gente vai perceber isso aqui, ó, de forma bem fácil, quais são os ingredientes. É só observar aqueles ingredientes que vai ter o quê? Uma quantidade. Como, por exemplo, nessa parte aqui nós temos, ó, uma xícara de açúcar. É ingrediente? Sim. Uma colher chá de anilina comestível da sua cor preferida. É um ingrediente? Também. Então, aqui nós já temos 2. E aqui embaixo, uma xícara de milho de pipoca. Outro ingrediente. Então, já temos aqui 3 ingredientes. E aqui, tem algum ingrediente? Tem também, não é? Além do nomezinho ingredientes, que vai ficar logo em cima, temos também meia xícara de óleo. Então, já descobrimos todos os ingredientes. Então, o que sobra é o passo a passo, não é? É o modo de fazer. Então, depois que colocamos os ingredientes, passamos a colocar o modo de fazer. Aí que está a parte que você tem que ter mais atenção, que tem que deixar bem organizado o passo a passo, não é? Então, meus amores, aqui nós temos, coloque a pipoca em uma vasilha para servir. Tem que ficar lá em cima do passo a passo, do modo de fazer? Não, porque aqui a pipoca já está pronta. Então, tem que ir mais lá para baixo. E aqui, como ainda é quente, também é lá para o final. E logo aqui embaixo, vá chocalhando a panela até o milho terminar de estourar. Já acho que essa parte aí vai ficar bem no meio do modo de fazer. E nessa lâmina aqui, meus amores, é que nós vamos encontrar os primeiros passos, certo? Temos aqui, ó. O primeiro passo eu vou dizer para vocês. Sabe qual é? É o que vem falando sobre a panela e os primeiros ingredientes que tem que ser colocado, que é esse bem aqui, ó. Em uma panela, misture todo o óleo, o açúcar e a anilina. Depois que eu fizer isso, o que é que nós temos que fazer? Colocar o milho, tampar a panela e ligar o fogo. Olha aí como ficou bem mais fácil. É só a gente ler e ir imaginando como é que tem que fazer o passo a passo. Então, como já sabemos como organizar, vamos colocar na folha isso? Então, o primeiro é o quê? O título, pipoquinha de cor. E os ingredientes que nós encontramos? Uma xícara de milho de pipoca, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar e também uma colher de chá de anilina comestível da sua cor preferida. Então, aí nós temos quantos ingredientes? 5 ingredientes. Qual é a segunda parte da nossa receita? O modo de fazer. Então, vamos lá para o passo a passo. O primeiro passo que nós temos que fazer é, em uma panela, misture todo o óleo, o açúcar
e anilina. E o segundo passo? Tem que colocar o quê? O milho, que é o ingrediente principal da nossa receita. Coloque o milho, tampe a panela e ligue o fogo. Em seguida, vá chacoalhando a panela até o milho terminar de estourar. Depois, coloque a pipoca em uma vasilha para servir. E, por fim, coma ainda quente. Assim, nós conseguimos finalizar a nossa receita. E ela fica toda assim, meus amores, ó. Título, ingredientes e o modo de fazer. Tá preparado aí para fazer esse teste na sua casa de uma pipoquinha doce maravilhosa? Se você não tiver anilina, que é o corante, você pode fazer sem esse ingrediente também. É válido e fica muito gostoso, certo? E aí eu pergunto para vocês, só para relembrar, que gênero textual é este? Isso mesmo, meus amores, é uma receita, também conhecida como receita culinária. E quais pistas levaram vocês a concluir que se tratava de uma receita? Hein? Acertou quem disse aí de casa, porque tem os ingredientes e as explicações do modo de preparo. E as receitas culinárias têm título? Sim, sempre vai ter o título, certo? E onde eles devem se localizar? Isso mesmo, no início do texto, bem centralizado. E aí, meus amores, chegou o momento da nossa atividade. Essa atividade eu deixo para vocês aí de casa, tá bom? Você vai pesquisar com o familiar uma receita de comida que você gosta muito e vai escrever no seu caderninho. Depois manda para a tua professora, tá bom? Ela vai adorar saber, para o teu professor também, caso for do gênero masculino, seu professor, ele vai adorar também saber o seu prato preferido. Então, capricha e coloca tudo que você aprendeu essa semana em prática, fazendo uma receita, tá bom? Então, meus amores, nossa aulinha chegou ao fim. Desejo a todos um excelente final de semana, com cheio de amor, carinho e muita felicidade. Desejo a vocês também o meu abraço e meu beijinho virtual, tá bom? Nos encontramos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!